Gente, Paz do Senhor, tudo bem? Tá gravando já? Tá. Bora lá. Paz do Senhor, gente, tudo bem? Graças a Deus. Então, hoje estamos gravando o nosso primeiro vídeo. É algo não comum, é estranho, diferente para mim. Estou um pouco nervoso, mas então, nosso planejamento é basicamente falar sobre um contexto geral, é falar sobre um tipo de assunto por mês. Quantos vídeos no mês eu não tenho certeza, ainda não escolhemos, não decidimos, mas como ainda falta 4 meses para o fim do ano, esse mês de setembro a gente vai falar um pouco sobre pecado, um pouco sobre tipo de pecado, então que tipo de pecador nós somos, qual é o tipo de pecado que prevalece em nós. E primeiro, para entendermos um pouco sobre o que é pecado, devemos entender duas coisas: a natureza do pecado. E a natureza do pecado é dividida em duas formas, que é a natureza cósmica ou espiritual, que a natureza cósmica e espiritual é basicamente a guerra, a batalha que é travada no reino espiritual entre Deus, seus anjos, e Satanás e seus demônios. E a segunda natureza é a natureza pessoal, em que o pecado se instaura e é cometido por nós, pelas nossas próprias ações, cometido pelo nosso livre-arbítrio. Então, se você entendeu, o reino espiritual é o reino cósmico, é o reino espiritual, é a primeira natureza do pecado, é onde é travada a batalha entre o bem e o mal, se é que podemos falar dessa forma. E a segunda natureza é a natureza pessoal, é a natureza física, onde nós estamos estabelecidos. Você deve entender duas coisas. O reino espiritual, o reino cósmico, ela influencia diretamente no nosso reino físico, no nosso reino, no nosso habitat natural. Mas não necessariamente as nossas condições, as nossas atitudes aqui geram uma influência direta no reino espiritual, entre na batalha de bem e mal, se é que podemos falar desse jeito. Portanto, você acaba de entender a natureza do pecado, que é a natureza do reino espiritual e a natureza do reino físico. Só que o que é que eu quero falar primeiro com vocês? Qual o primeiro tipo de pecado, ou qual o tipo de pecador que nós somos? O que é? É o pecado da ingratidão. Nossa, ingratidão é um tipo de pecado? Não sei, mas de certo eu posso te falar que a ingratidão pode te tirar muitas coisas. Abra comigo, se você puder, estiver acompanhando comigo, e lá em Lucas 17, lá no versículo 11 até o versículo 19, você vai ler sobre a cura dos 10 leprosos. Mas, poxa, Jones, Gesiel, seja lá como você me chama, como é que a cura dos 10 leprosos você pode tirar a ingratidão? Se você ler bem atentamente todo o texto, lá do versículo 11 ao 19 do Lucas 17, você vai perceber que quando os 10 gritaram a Jesus, ele manda que os 10 vá ao sacerdote para que possam ser curados. Então, no meio do caminho, os 10 são curados. Pô, que legal, maravilha, que lindo, perfeito, 10 milagres, 10 pessoas foram curadas na mesma hora. Mas se você perceber ao longo do versículo, ao longo do texto da cruz dos 10 leprosos, você vai perceber que apenas um voltou a Jesus para agradecer. E Jesus pergunta: mas apenas um foi curado? Cadê os outros 9? Então, se você perceber, você pode tirar uma lição. Apesar de ingratidão, você pode até receber um milagre. Mas se você for grato como aquele que voltou, você vai perceber que no início do texto, os 10 falaram de longe. Porque a lei falava que se você tivesse lepra, você deveria estar apenas, no mínimo, a 100 passos de distância. É por isso que eles gritam de longe. Portanto, quando o leproso que foi curado e voltou para ser grato e prestar gratidão e louvor e prestar culto a Jesus pelo milagre que ocorreu, você vai ver um detalhe: ele se prostrou aos pés de Jesus. Então perceba, os 10 foram curados, mas apenas um teve a oportunidade de estar perto dos pés de Jesus. Então o que você quer? Você quer ser uma pessoa que recebeu o milagre, mas foi ingrato? Ou você quer ser aquele que, além do milagre que recebeu, você enxerga além? Você percebe que o milagre não é o maior feito.
o milagre não é somente aquilo, mas você deve enxergar além, porque a gratidão te dá visão no reino espiritual. A gratidão te dá uma oportunidade de ver além. E esse leproso, ou no caso, ex-leproso, viu isso. Ele viu a oportunidade de estar mais perto de Jesus. E você percebe que 9, os 10 no caso, foram curados, mas apenas um, o que voltou, foi salvo. Então a gratidão te dá a oportunidade de estar perto de Cristo, te dá a oportunidade de estar aos pés de Cristo, te dá a oportunidade de exercer e adorar a Cristo de perto e te dá a oportunidade então de ser salvo. Ser salvo é o maior milagre pela graça e misericórdia de Jesus às nossas vidas. Então se pergunte que tipo de pessoa você é, aquele que vive o milagre, mas é ingrato, ou aquele que, além de viver o milagre, é salvo pela gratidão? Porque se você analisar comigo um pouco, a ingratidão é a lepra da alma. Então não adianta sermos salvos fisicamente se nossa alma é ingrata e existe uma lepra grudada a ela. Então ajoelhe, ore em casa, onde você esteja, pense com sabedoria, com discernimento e diga a Deus: Deus, eu quero ser grato pela minha vida, quero ser grato pelos milagres que eu vivo, quero ser grato por todas as oportunidades que tem ao meu redor, pelas pessoas, por tudo. Seja grato, seja salvo, esteja perto de Deus. Fique com Deus, Deus abençoe.